YouTube, eu te aviso também. Hoje nós estamos aqui na nossa maratona. Isso, estamos ao vivo agora. Estamos iniciando a nossa segunda semana de bate-papo com reconexão, trazendo assuntos importantes nesse momento difícil de isolamento que nós estamos vivendo. E hoje o nosso bate-papo com reconexão é com Priscila Rangel, que vai falar com a gente sobre bem-estar e aromaterapia. Nós estamos ao vivo pelo Instagram, pelo YouTube e pelo Facebook. Então, um oi para você, seja bem-vinda, Priscila. Olá, tudo bem? Olá, muito bom. Calma aí que aqui eu estou cortando todo. Você está cortando aqui no Insta. Vamos lá, vou ficar aqui mais para trás, enquanto isso, para a gente ir falando. E hoje a gente vai trazer aqui assuntos importantes, né, de como a gente pode melhorar a nossa vida, a nossa saúde física, a nossa saúde emocional e mental neste período que a gente está vivendo tão difícil. Mas antes da gente começar o nosso assunto, eu queria que você trouxesse aqui uma diquinha. Eu tenho um copo d'água, você provavelmente tem um copo d'água aí também, porque a gente não faz nada, né, sem beber uma aguinha. Então, vamos lá. O que a gente pode colocar na nossa água todos os dias para melhorar o nosso organismo físico, a nossa imunidade? O que você aconselha que a gente coloque aqui hoje? Bom, tudo bem? Meu nome é Priscila. Obrigada, Elaine, pela oportunidade de eu estar aqui compartilhando um pouquinho, né, do meu pouquinho conhecimento. Bom, para começar, eu acho que todo ser humano na face da Terra deveria tomar diariamente 3 coisas. Os óleos essenciais de limão, On Guard, que é uma mescla protetiva que eleva a nossa imunidade, e copaíba. Porque você tomando esses 3 olhinhos, diariamente, uma gota de cada pela manhã em jejum, você está colocando para dentro do seu organismo o limão, que é detox, que mantém nosso corpo alcalino, que mantendo nosso corpo alcalino, ele previne uma série de doenças. O On Guard, que é a base de cravo, canela e laranja, para elevar a nossa imunidade. E a copaíba, que é um anti-inflamatório poderosíssimo, que previne uma série de doenças, nutre o nosso cérebro, previne uma série de doenças que costumam aparecer na terceira idade, né? Então, uma gota de cada é o ideal. Elaine, é uma gota. Foram três. Mas a copaíba, eu preciso estar com tudo desinflamado nesse momento. Então, vamos começar. A Pri já trouxe para a gente a dica de 3 óleos importantes para a gente utilizar todos os dias e que eu uso todos os dias. O primeiro é a copaíba, né, que é o nosso anti-inflamatório natural, brasileiro, né? Nós temos esse orgulho aí, e quem é daquela região, né, da Amazônia, qual que é a região exatamente, a copaíba? Da Amazônia. Tem várias espécies de copaíba aí. É da Amazônia, exatamente aonde. Mas a galera que mora muito próximo de lá, aquela região, ela é criada e aprende desde pequenininha, né? Eu tenho algumas amigas que a mãe falava sobre a copaíba. Quem é do norte conhece. Né? Exatamente. O On Guard, a Pri falou para a gente colocar aqui nessa água. Eu não vou colocar, não. Eu vou pôr uma gotinha na língua. Pode botar uma gotinha sublingual, ou na água, ou em cápsula. Existem umas cápsulas vegetais que você pode colocar. Isso. É até mais eficiente assim. Isso. Porque o On Guard é uma delícia. Gostinho de cravo. A gente já vai beber aqui. A copaíba não é uma Brastemp, não, né? Mas... Não, a copaíba tem um gosto amadeirado, mas ela é excelente para o nosso organismo. Agora o limão, a gente pode... É uma gota, Elaine. Vou até pôr mais um. Fica uma água com limão, né? Fica saborizada. É muito importante a gente falar, né, que tantas pessoas... Sabe o que eu gostaria de saber? Eu não sei se eu vou conseguir saber isso.
a nossa live no Instagram. Se você está no Instagram e a nossa imagem ela está invertida, seria interessante você virar o seu celular para a nossa live ficar na direção correta. Eu não sei se alguém está assistindo que tem o meu WhatsApp, se puder me dar um WhatsApp e dizer se no perfil, a sua câmera virou, Pri. Agora ficou certo. Se no perfil Elaine Taboada, a gente está bem, a câmera está certa. Eu sei que aqui no Vida em Gotas está certo. Tá bom assim? Não é a minha. Não é. Aqui, ó, no Instagram você pode até abaixar um pouquinho. Se alguém está no perfil Elaine Taboada Coach no Instagram, por favor, me diga aí sobre como está a nossa câmera. Se ela estiver deitada, você pode colocar ela em pé. Ou o celular deitado, que aí a gente fica direitinho, tá bom? Nós estamos também aqui no Instagram, vida.emgotas, que é o meu perfil sobre aromaterapia, bem-estar e óleos essenciais. E nós estamos também no YouTube e no Facebook, online, falando com vocês. Então, a gente começou hoje falando sobre 3 óleos importantes, né, para a nossa imunidade, para o nosso corpo físico. A copaíba, o limão e o onguarde, que a gente pode tomar uma gotinha todos os dias de cada um deles, né? Só a Elaine, que é um pouco exagerada. Segundo a empresa doTERRA, o que eu escutei foi que 25 gotas é seguro para o ser humano ao longo de um dia. Mas a gente usa o bom senso, né? Se você vai tomar 3 gotas de manhã, 3 gotas à tarde, 3 gotas à noite, vai usar aromaticamente, topicamente, eu acho que tudo tem um bom senso, né? Nem muito, nem pouco, o suficiente para prevenir, para nos fazer bem, né? Uhum. Agora, Pri, antes da gente começar a falar de cada óleo, porque nós já falamos aqui superficialmente sobre 3 óleos, fala um pouco sobre essa questão da importância e do benefício, né, do óleo essencial na nossa vida. Porque eu acredito que muitas pessoas têm uma imagem distorcida de que o óleo é uma essência, né? Um cheirinho, uma coisa que nos ajuda a relaxar, mas poucas pessoas têm conhecimento do quanto o óleo vem da planta, né? O quanto é uma medicina que antes até, né, da patologia as pessoas já era utilizado, né? Muito valorizado pelos chineses e por outras culturas, e que aqui, às vezes, a gente não tem esse conhecimento tão profundo, né? Do quanto a gente pode tirar das plantas e o quanto o óleo essencial puro, que é esse que a gente está demonstrando aqui para vocês, ele pode trazer o benefício de forma muito mais profunda e eficiente do que outras medidas. Então, conta um pouquinho para a gente sobre esse lado dos óleos essenciais. Tá. Primeiramente, eu gosto sempre de diferenciar que óleo essencial é diferente de essência, né? A essência a gente compra para realmente dar um cheirinho, bota em vela. Óleo essencial é outra coisa. Os óleos essenciais, eles vêm das plantas e são o sistema imunológico das plantas. As plantas, elas precisam se defender na natureza e elas têm os óleos essenciais para isso, né? A função do óleo essencial nas plantas é fazer essa proteção. Eles podem vir da raiz, eles podem vir dos troncos, das folhas, da flor. Então, assim, dependendo do tipo de planta que a gente está falando, ele é extraído de uma forma, destilado, e todos os benefícios que esses óleos essenciais levam para as plantas, eles podem trazer também, esses benefícios podem trazer benefícios terapêuticos para o nosso corpo. Porque, assim como ele faz bem para as plantas, nós também somos da natureza, nós também somos da Mãe Terra, e a gente consegue receber todos esses benefícios de Gaia. Um ponto muito interessante que você está trazendo, eu queria complementar aqui, você acabou caindo aqui no nosso Instagram, Pri. Deixa eu ver se eu consigo colocar você de volta aqui.
Agradecendo a sua participação, mas... Vamos lá. Um ponto muito... Agora você voltou. Um ponto... Só arrumar a câmera. Um ponto muito importante aqui que você traz é que existe uma sinergia muito grande entre as plantas e o nosso corpo, né? As nossas células, elas são muito parecidas, né? Então, é por isso que as nossas avós nos tratavam tanto com um chazinho. Olha só, estou até bebendo um chazinho de maçã com canela. Por que as nossas vós tratavam a gente com chazinhos? Porque mais de 65% do mundo usa as plantas para se tratar, ao invés da alopatia. Então, claro que a alopatia tem um valor muito importante, sem dúvida nenhuma, na nossa vida, mas existe um lado preventivo que a gente pode fazer antes de ser necessário, né? E aí, é importante a gente falar um pouco sobre as nossas células, né? Entender como que o óleo atua nessa parte celular. Bora lá, Pri? Então, é isso que você falou, né? A gente não está aqui ensinando nada novo. Os óleos essenciais sempre foram a forma de cuidar antes do último século, né? Onde a indústria farmacêutica simplesmente tomou conta da parte de saúde. As sociedades, as civilizações sempre cuidaram da saúde de forma natural, né? O pai da medicina, Hipócrates, usava os óleos essenciais. Tem históricos na Segunda Guerra, como a Europa estava devastada, não tinha mais medicamentos, resgataram os conhecimentos dos óleos essenciais para cuidar das feridas dos soldados. Então, assim, a própria Bíblia tem vários relatos de uso dos óleos essenciais. Jesus Cristo ganhou mirra, o olíbano, quando nasceu. Então, assim, a gente está falando de um conhecimento milenar. E essa empresa da Terra, eu acho que ela não está trazendo nada novo, ela está resgatando um conhecimento para que para a gente voltar, né, para as nossas origens, e por que não tentar a forma natural antes de apelar para um remédio alopata? Por quê? As soluções naturais, a gente sabe que os remédios têm efeitos colaterais, né, indesejáveis, apesar de trazer cura para diversas doenças. A gente sabe que determinados remédios que têm que ser usados para doenças crônicas, por exemplo, ao longo do tempo, a longo prazo, trazem efeitos colaterais para o nosso organismo, né? Coisa que o óleo essencial, diferente, traz benefícios colaterais, né? Então, assim, porque um óleo essencial, ele atua em diversas partes do nosso sistema. Então, por que não tentar resolver questões corriqueiras da nossa saúde, do nosso dia a dia, com os óleos essenciais, né? Hoje a gente fala, a indústria farmacêutica, a gente usa o remédio para remediar, né? A gente não trata ali do sintoma, né? Eu costumo dizer que os óleos essenciais, a gente tem como fazer um trabalho e agir na causa para realmente extirpar aquele problema. Então, existem relatos de pessoas que sempre usaram remédios para diversas condições, que quando começaram a se tratar com os óleos essenciais, como eles atuam na causa, como a Elaine falou, a nível celular, desculpa, a nível celular, a gente elimina ele porque a gente está atuando na causa. Então, isso faz uma diferença. E a gente está falando de soluções naturais. Elaine, se você tomar um óleo essencial, sei lá, de lavanda, ao invés de hortelã-pimenta, errei, não era esse óleo, ok. Teu corpo não precisa tem de lavanda. Não tem problema, eles são seguros, eles são naturais, entendeu? Esse a grande magia do óleo essencial. Eu sempre gosto de ressaltar assim, uma coisa que eu não sabia, né, antes de estudar os óleos, e que para mim foi assim, muito importante para eu entender o significado daquilo que eu estava fazendo. Uma coisa é a gente usar, eu vou pegar aqui só para gente... Não, copaíba não. Só para a gente ver aqui, ó. O lavanda, né? A gente vai falar dele, mas uma coisa é eu pegar o lavanda e sentir um cheirinho agradável e você falar para mim, ele é bom, cicatrizante, por exemplo. E aí, ou calmante, né? E aí eu dar uma passadinha aqui, assim, meio acreditando no que você está me dizendo. Outra coisa é eu entender exatamente o percurso que esse óleo vai fazer quando eu colocar ele ou na minha pele ou ingerir esse óleo.
Então, eu acho extremamente importante para a gente... Já responda aqui, não vi ainda, tem uma colocação aqui, a gente já fala sobre isso. Então, é importante a gente entender como que ele funciona, né? O que acontece? A nossa membrana, a membrana da nossa célula, ela é praticamente impermeável. Olha que interessante. Isso é para evitar a intoxicação. É uma proteção. Deixa eu beber uma água, que eu coloquei 3 gotas de copaíba. Copaíba. Tá ardendo agora. Então, o que acontece? O vírus entra dentro da nossa célula e a medicação não consegue entrar, porque a molécula é muito grande e não infiltra ali. Por isso que na alopatia a gente tem um efeito demorado, o remédio demora muito tempo para para dar resultado, né? Você tem que tomar 7 dias, 14 dias, enfim. Mesmo um remédio de dor de cabeça, que é uma coisa mais usual, ele demora 30, 40 minutos para fazer efeito. E o óleo essencial puro, que a gente está falando? Esse óleo consegue entrar na nossa célula, lá nesse lugar, né? Nessa membrana, onde não entra. Por isso que o óleo trata a gripe e outros problemas com a gente, porque a molécula do óleo essencial atravessa essa membrana da nossa célula e aí mata o vírus. Olha que interessante, né? Quando a gente se dá conta de como que ele age, é muito importante para a gente, né? Porque aí a gente leva a sério, a gente olha isso com outros olhos. E até uma coisa importante que você trouxe é cuidado, 3 gotas, né? Você viu que há uma questão, mas depois a gente fala sobre isso, sobre a quantidade do que utilizar. Então, eu gosto sempre de reforçar, Pri, essa questão. A gente vai falar aqui de cada óleo, né? Você vai trazer mais explicação, pode deixar a galera que estão perguntando aí. A Pri vai trazer esse conceito para a gente, mas eu gosto sempre de reforçar essa importância de que onde o nosso óleo chega, né? Nessa membrana da nossa célula, porque é o único que chega nesse lugar. Por isso que ele é tão potente. Uma outra coisa que eu acho importante falar, Pri, que você vai falar para a gente, é sobre o tempo de atuação, que eu também acho muito importante a gente falar sobre isso, né? Antes disso, acho legal a gente colocar aqui que existe uma outra maneira da gente usar os óleos. Eu vou já aqui para o Instagram responder as perguntas de vocês. Mas essa maneira é colocar no difusor. Calma aí. Quem tá... Existem 3 formas de usar os óleos, né? Aromaticamente, topicamente, sempre diluído com algum óleo vegetal, que pode ser, a da terra utiliza o óleo de coco, ou internamente, ou num copo d'água, em cápsula, ou sublingual, como a Elaine fez com um GARD. Só para eu te explicar essa parte do tempo do óleo, o efeito do óleo e o tempo no nosso corpo, existe um gráfico que mostra o seguinte: os óleos essenciais usados aromaticamente, a biovitalidade dele, ou seja, o quanto ele atua no nosso corpo é baixa. Tipo assim, o gráfico da biovitalidade do tempo. Ele fica assim, ele é duro o tempo todo, né? Porque a Elaine está com o difusor ligado ali atrás dela, então o tempo todo ela está respirando as moléculas do óleo essencial que está naquele difusor. Então, ele é constante, mas a biovitalidade dele aromaticamente é baixa, porque é um tratamento ali homeopático. Aos pouquinhos, ela vai inalando, por exemplo, uma noite de sono com uma lavanda, você está ali dormindo e inalando aquela lavanda aos pouquinhos, e você vai tratando, cuidando do seu organismo com a aromaterapia. Quando você usa ele topicamente, a biovitalidade dele é mediana, o gráfico já vai assim, e o tempo dele o tempo dele dura um pouquinho mais. Então, assim, o uso tópico é quando eu falo, dilui hortelã-pimenta, em caso de bater ou para o músculo, ou então até para relaxar uma dor de cabeça, passar lavanda na têmpora. O uso tópico, a biovitalidade dele é mediana e o tempo também mediano. Agora, o uso interno, quando a gente
pinga uma gota de cravo para aumentar a imunidade, ou uma gota de limão para alcalinizar nosso corpo, sublingual ou em cápsulas, a biovitalidade dele é altíssima e o tempo é curto. Então, sabendo dessas 3 formas de uso, a gente usa o bom senso e vai usando. Eu gosto muito de usar ele aromaticamente durante a noite. Ontem eu coloquei o Serenity, coloquei a lavanda, o Balance, são óleos que eu gosto para relaxar. E topicamente eu também faço esses rolões que a Elaine tem, ó, eu fiz um rolão aqui. E também esses locais de pulsação, né? O pulso, aqui na nuca. Isso daqui é até uma massagem, gente. Minha filha. Esse aqui tem sândalo, sândalo relaxa. Eu fiz uma sinergia aqui com um monte de óleo. Aí eu botei várias gotinhas, completei com óleo de coco, tá vendo? E aí você tá... Esse meu é cansaço humor, é o de horas de limão. White Orange, tá? Laranja e limão, legal. Agora, os cítricos, a gente tem que tomar cuidado, a gente não está saindo de casa, não tem problema, porque todos os cítricos, eles são fotossensíveis. A exposição, então, né? passou na pele, tem que tomar cuidado com a exposição solar, porque senão ele mancha a pele. Bacana. Então, a Priscila está vindo trazer para a gente, vou virar um pouquinho aqui, né? Que a gente pode usar ingerindo ele puro com a água, né? Passando ele, como eu acabei de passar aqui, e claro que aqui ele está diluído com óleo de coco, né? Que o óleo de coco... Ah, eu tenho aqui, ó. O óleo de coco, esse é o único óleo de coco importante, né, Pri? Que é puro e ele... É fracionado. Fracionado. Porque então, ele não solidifica. Durinho. Ele não solidifica. Ó, eu tenho até um aqui, talvez vocês não vão conseguir ver. Eu tinha um outro frasquinho aqui que era antigo, não dá para ver. E aí ele causava isso. Então, ele é muito importante para fazer a misturinha, porque senão ele fica duro e aí a gente não consegue fazer essa misturinha que meleca. Principalmente quem... Ai, gente, meu celular está caindo. Ah, e outra coisa, a gente acha que fica oleoso. Esse óleo não deixa oleoso, a pele absorve muito rápido, tá vendo? Que às vezes a pessoa fala, mas eu vou ficar com... Até para o rosto, é bom você fazer alguns óleos com gerânio, todos os óleos de flores clareiam a pele. Então, assim, a pessoa, mas eu vou colocar óleo de coco no meu rosto. Gente, absorve muito rápido. Então, não fica melequento, não fica melado. Você não precisa se preocupar. Esse óleo de coco da doTERRA, um óleo de jojoba, um óleo de semente de uva, qualquer óleo 100% vegetal funciona para usar como um óleo carreador dos óleos essenciais. Eu acho isso bem bacana, né? Esse óleo, ele é muito poderoso e a gente deixar ele bem frisar a importância dele nessa misturinha, né? E a gente pode também passar no corpo ele puro, né? Como a gente poderia passar algum aqui, eu não sei se eu tenho aqui, ele fácil, mas... A lavanda, ou esses óleos mais suaves, como a lavanda, o melaleuco, a camomila romana, a gente pode usar eles puro. Mas o Deep Blue, né? Que é... Mas por que eu sugiro sempre fazer a diluição? Como os óleos essenciais são super voláteis, só de você abrir um vidro desse, o cheiro já está no ar, as moléculas já saem. Quando você dilui num carreador, você segura as moléculas no óleo carreador e penetra na tua pele. Eu acho que quando a gente usa ele sem diluir, uma parte vai para o ar, entendeu? Uma parte evapora. E se você deixar esses vidrinhos semi-abertos, eles evaporam, gente. Um cardamomo meu simplesmente evaporou, não tinha usado uma gota porque eu não fechei bem. Tem que apertar bem importante. E aí, uma coisa que a Pri estava contando para a gente é o tempo de ação, né? Então, em 22 segundos, através da aspiração, que é inalar, vamos dizer que a gente está um pouco estressado, e aí a gente pega um Serenity, que também não está aqui, gente. Eu estou uma beleza com a minha demonstração. Mas a gente... Ó, aqui, ó. Ok, eu vou cheirar. Vou pegar, ó. Isso, Pri, faz aí. Ó, existe uma outra maneira, quem não tem aqui o difusor, pode fazer colocar no ambiente, né? Ou assim, depende daquele que for melhor para você utilizar. Esse é o de horas também. E aí você pode inalar. Gente, eu tô caindo aqui. Gente, uma coisa que eu amo, eu vou ensinar para vocês, o hortelã-pimenta, se você colocar uma gota dele na palma da tua mão, você toca a menta, toca no céu da boca,
respira fundo. Ela é muito forte. Uma gota de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá de menta. Aí você esfrega uma mão na outra, expira profundamente, abre as vias aéreas e o restante você passa na nuca. Ele como se fala, refresca, né? Já baixei febre da minha filha com esse óleo. Ele é excelente para abrir as vias aéreas. Eu usei agora das 3 formas, né? A aromática, internamente e topicamente. Então, assim, reforçando, para quem está no Instagram, no perfil Elaine Taboada Coach, é só virar o celular e deixar ele deitado para ver a gente bem. A gente também está no vida.emgotas, que é o meu perfil dos óleos essenciais. E nós também estamos no Facebook e no YouTube. Se você tiver alguma dúvida, manda aí que eu te respondo aqui. Antes da Pri continuar, a gente vai aqui só ver se temos alguma pergunta. Boa tarde, acabei de assinar meu divórcio e toda vez que falo com meu ex, fico muito desanimada, além de triste. Passo os dias seguintes dormindo sem ânimo e tenho um filho de 8 anos que está agitado. O que devo fazer? Legal, Bia, obrigada aí pela sua pergunta. Nós vamos responder para você com um olhar nos olhos, né? Eu poderia te dizer outras coisas que você poderia fazer. Eu vou pedir para você seguir Elaine Taboada Coach, que aí lá a gente pode conversar sobre outras coisas. Mas o que a gente pode utilizar aqui para essa tristeza e esse desânimo dela, Pri? Então, você sabe que o nosso corpo, a gente é todo feito de química, né? E existe uma mistura, e os óleos essenciais também, existe uma mistura chamada Elevation, que em português se chama mistura alegre, e ela cria um aroma energético que atua no nosso corpo para estimula a parte química para nos manter alegre. Então, assim, são óleos essenciais, tem sândalo, tem laranja, tem cítricos, e só de você cheirar esse óleo, você já muda, porque o que acontece? Quando a gente usa a forma aromática, a gente não dá muita importância para um cheiro, um cítrico, um limão, uma tangerina, a gente automaticamente nos liga ao sistema límbico do nosso cérebro e muda o nosso estado de humor, o nosso estado de espírito. Então, é muito importante a gente observar como é que eu estou me sentindo. Essa moça, ela sabe que ela fica triste quando fala com o marido, se ela já trouxe isso para a consciência dela, por que ela não agir de forma proativa para não deixar a tristeza tomar conta? Que aroma que eu posso cheirar? Eu posso praticar uma atividade física? Existem várias formas de você tentar resolver uma questão emocional se você tiver uma certa proatividade, né? Não deixar esse sentimento te dominar. Usar uma aromaterapia ou até um profissional, né? Um psicólogo profissional. Praticar exercício físico, eu acho que ajuda muitíssimo nesses momentos de crise emocional, mas os óleos ajudam sim muito para ativar a parte química do nosso corpo, a nos manter alegre, a nos manter bem-humorado, tirar essa tristeza, essa letargia que ela sente quando fala com o ex-marido. Ou usar algum método porta-voz, alguém fala por você, até pelo menos sair desse momento em que você se sente te prejudica tanto, né, emocionalmente, porque quando a gente fala de tristeza, a gente desencadeia uma série de questões no nosso organismo, que aí vem a doença, se instala. Então, assim, é importante a gente observar os nossos sentimentos e tentar nos manter bem, para prevenir uma série de doenças, né, que a gente sabe que vem quando a gente não está bem emocionalmente. E esse óleo que a Pri está indicando para você, ele é muito utilizado para pessoas com depressão, né? Porque ele é um óleo que ele eleva a química mesmo, né? Então, ele traz para você aqueles hormônios do prazer, da felicidade, da alegria, e ele vai mexer diretamente com essa parte cerebral, né? Essa química que faz você reagir. Agora, nós temos outros óleos, fica aqui até o final, que você vai conhecer muitos outros óleos que pode te ajudar a trazer sentimento de felicidade, a trazer sentimento de bem-estar, a trazer essa confiança em si mesmo. Nós vamos falar sobre alguns óleos dessa parte emocional e acho que todos eles podem te ajudar nesse momento tão especial que você está vivendo aí, né?
E, de novo, para você saber um pouco mais o que você pode fazer em termos de comportamento, em termos de atitude, o que acontece no seu cérebro, me manda uma mensagem no direct ou segue o meu perfil, Elaine Taboada Coach, porque lá a gente vai falar sobre isso com muito mais profundidade. Inclusive, essa live que eu estou fazendo hoje, nesse perfil, está sendo feito cada dia com um especialista de uma área diferente para ajudar vocês em várias coisas que traz prosperidade, abundância e bem-estar e felicidade, que é o desejo que todos nós temos, né? Antes a gente estava falando sobre o tempo de ação. E aí eu falei para você que inalar um óleo, ele demora 22 segundos para entrar, né? Entre você inalar no seu nariz e ele agir no seu sistema límbico, dentro do seu cérebro. Olha que importante isso que a gente está dizendo. 22 segundos é muito rápido, né? Em 2 minutos, ele está em toda a nossa corrente sanguínea. E em 20 minutos, ele está em todas as nossas células. Lembra que a gente começou falando que ele é o único que vai até a membrana da nossa célula? Então, ele demora 20 minutos. O que um remédio comum demoraria 20 a 30 minutos para começar a funcionar na nossa corrente sanguínea, em 20 minutos a gente já está, como podemos dizer, já está entrando em todo o nosso sistema celular. Então, de fato, o óleo essencial ele é muito poderoso. Sem contar que ele também regula todo o nosso megahertz, né? Eu trabalho muito com essa questão energética, né? E já tem comprovação científica, né? Nós somos seres energéticos, tudo a nossa volta energética, o dinheiro é uma energia, enfim. Então, se ele regula o nosso sistema de megahertz, a gente está falando de uma coisa muito poderosa, né? Para que eu vou querer usar o óleo? Ele vai em todas as nossas células, olha isso, né? Ele consegue fazer esse mapeamento, né? Vamos dizer, esse equilíbrio quântico, né? Existe uma escala das emoções, a gente trabalha com essa escala, lá no meu perfil eu falo muito disso, e aí você conseguir, que nem ela estava falando para a gente, sobre a tristeza, que é um sentimento de baixa frequência. Então, se eu posso pegar a tristeza, que é um sentimento de baixa frequência, e através do óleo eu consigo elevar, né? Modular essa energia para uma energia de alegria, de bem-estar, de felicidade, isso é muito poderoso, né? Porque nós somos seres quânticos, nós somos seres energéticos. E manter a nossa energia em alta é um desafio, né? Um desafio para nós. Se a gente pensar, a gente tem 1 megahertz de saúde, 1 megahertz de algum tipo de doença, né? Se eu estou com gripe, eu tenho X megahertz. Vamos imaginar aqui, eu vou dar alguns exemplos só para a gente ter ideia do que a gente está falando aqui, né? Se você pegar lá e você pensar assim, um ser normal, ele tem entre 62 a 71 megahertz quando ele está saudável. Quando você está com uma gripe, né? Aí você já baixa para 58 megahertz. Já dá uma baixada na imunidade. Agora, se você começa, por exemplo, a ter uma candidíase, ele já baixa um pouco mais, ele vai para 52. Ou se você pega uma herpes, aí ele vai para 48. Até que a gente pode ir baixando, com doenças mais graves indo para 42, como o caso do câncer, por exemplo. Ou quando a gente vem a óbito, a gente está numa frequência de 32. Então, o que o óleo faz? Ele modula a nossa energia para nos trazer saúde. Então, se eu estou lá com meus 48 de uma gripe, que é o mais... Uma gripe não, né? A gripe é 58. Se eu estou lá, o mais comum, 58, eu posso elevar isso a 71, a 62, usando os óleos de forma adequada para combater essa gripe. Então, isso é muito, muito poderoso, né? De um efeito muito rápido
e eficiente no nosso organismo. Pri, vamos intercalar, assim, a gente vai falando um pouco sobre o poder dos óleos na nossa saúde e, ao mesmo tempo, a gente vai compartilhando um óleo, né? Então, acho que a gente poderia aqui, de repente, pegar um óleo aí do... Vamos começar pelo emocional, pelo... Eu queria falar um pouco do Balance, que é o óleo do equilíbrio. É o óleo Legal. Então, vamos falar um pouco do Balance, né? Que aí a gente vai... Então, esse óleo, só para eu explicar, a terra, ela tem alguns óleos que são os óleos puros, como o limão, a laranja, a bergamota. Mas tem alguns mixes, que são as misturas, né? As sinergias que a terra já prepara, que tem uma série de óleos aqui dentro. Esse aqui é um óleo chamado Balance, em português se chama equilíbrio, que nos aterra, e tem um estudo científico com esse óleo que eu fiquei assim impressionada, que eles compartilharam na convenção. Eles pegaram o sangue de uma pessoa extremamente estressada. Não sei se vocês já viram algum exame de sangue, quando você coloca o sangue no telescópio, né, para ver as moléculas. O normal, as moléculas estarem assim soltinhas, uma com uma certa harmonia, distantes uma da outra. Se você pega o sangue de uma pessoa estressada, elas estão todas aglomeradas num canto, com uns buracos assim. Então, é nítido, o sangue muda. Desarranjo, né? O arranjo do sangue muda quando a gente está estressado. Por isso que a gente, quando tem sentimentos de tristeza, de raiva, de irritação, a gente sim atua na parte física do nosso corpo e pode sim prejudicar, vindo a baixar a nossa imunidade. O estresse baixa sim a nossa imunidade. E o Balance, basta depois de 20 segundos de aplicar na sola dos pés desse paciente que foi... Ele passou por um momento de estresse, tiraram o sangue dele, passaram o Balance, 20 segundos depois, agora não lembro se foi minutos ou segundos, mas foi um tempo muito rápido, e tiraram de novo. O sangue dele já estava todo em harmonia. Então, assim, esse estudo científico mostrou a eficiência desses óleos para trazer calma, relaxamento, tranquilidade para a parte fisiológica do nosso corpo, promover essa tranquilidade e esse equilíbrio que a gente tanto precisa para passar por todos os momentos que a vida nos coloca, né? Sejam eles de uma separação, um problema financeiro, ou um filho adolescente que te enlouquece, seja o que for, o que você estiver passando, esses óleos te ajudam a passar por esses momentos. Muito legal. Eu gosto muito do Balance, ele é um que eu uso com frequência, ele está aqui no meu difusor e eu gosto muito de misturar ele com bergamota para eu trabalhar, para eu passar o dia com o difusor perto de mim, né? Hoje eu estou na sala, mas às vezes eu estou lá no escritório e ele sempre está aqui. Também é legal, não sei se vocês conhecem, esse aqui é um colar, mas tem alguns que tem aquelas pedrinhas porosas, tipo pedra vulcânica, que você pinga uma gotinha e deixa aqui em contato com a nuca e você está ali, passa o dia em contato com óleo essencial. É uma forma também de você usar. É bem bacana. Eu não tenho ainda esse colar, mas ele é ótimo também. E eu acho que ele traz, eu indico muito para os meus pacientes, meus clientes, porque ele, quando você faz uma misturinha de equilíbrio emocional, ó, eu tenho aqui, ó, Balance, lavanda, bergamota e o de orange. Ele traz o equilíbrio emocional, né? Ele é um dos principais aqui para equilíbrio emocional, mas ele também pode ser utilizado numa misturinha. Uma sinergia que a gente bota assim de acordo com o que a pessoa está precisando. Você falou aí do bergamota, eu já posso falar um pouquinho dele? Pode. Um óleo maravilhoso. Apaixonada. Talvez ele seja o meu número 1. Ele é um óleo que eleva a nossa autoestima. Ele é um óleo que traz o nosso amor próprio, resgata o amor próprio, né? Limpa aqueles sentimentos de que, eu não posso, será que eu vou conseguir? Eu dei uma cheirada nele, porque eu não estou acostumada a fazer essas lives assim. Eu falei, lógico que eu posso conversar com a Elaine pela internet. Se eu converso pessoalmente, por que eu não posso conversar pela internet? Aí a gente fica com aquele sentimento, todo mundo vai estar olhando, o que será que vão pensar de mim? Cheiro bergamota, medo do julgamento. Medo de julgamento, a gente elimina isso tudo. Então, cheiro bergamota, a lavanda também é um óleo que traz essa coisa da gente conseguir se expressar, a gente trazer
essa capacidade da gente, da autoexpressão, né? Sem essa coisa de autojulgamento, de autocrítica, né? Que o tempo todo a gente está assim, será que fulano achou, será que Beltrano... Dane-se que as pessoas acham. O importante é estar bem e resgatar essa autoestima, né? E esse óleo o que ele traz, assim, ele ajuda para várias coisas, mas eu gosto muito dele, que eu costumo dizer para os meus clientes, bergamota. Bergamota, a gente está falando do bergamota. Bergamota é laranja? É limão? Bergamota é um cítrico. Eu esqueci qual é a fruta. É uma fruta... Ou é um limão, ou é uma laranja que não é brasileira, mas é um desses dois. O que eu coisa, ele é gosto e que eu indico para ele, tá? que ele é o quê? Fotossensível, mais do que todos os outros cítricos. 72 horas que a Doterra recomenda não exposição ao sol depois que usar ele na pele. Mas o que você ia falar? Você tem que me lembrar disso toda hora, na hora que tiver sol. Eu nunca lembro disso, eu vou ser bem sincera. Mas olha só, o bergamota é um que sempre está nas minhas misturinhas e eu indico para os meus pacientes, os meus clientes, porque ele traz para mim uma questão de você ter uma comunicação da sua essência, sabe? Você falar a sua verdade, você confiar em si mesmo, como você trouxe, né? É o amor próprio, né? Segurança da comunicação, mas trazendo a sua verdade, porque às vezes a gente não consegue acessar e depois você perde uma reunião e fala, gente, eu não falei nada do que eu queria, ou eu não falei como eu achava que podia ter sido muito melhor que isso. E o que eu acho? Que com ele faz você ter a oportunidade de vivenciar aquele momento sendo você. A afirmação que a Claudinha está falando. A afirmação. Eu sempre uso ele sempre está, inclusive, aqui no meu difusor para eu trabalhar. Eu trabalho com ele aqui, eu sou apaixonada pelo bergamota. O bergamota e o bala. Vou falar um pouco do outro cítrico, o Eye Orange, que é a laranja doce. A laranja, ela resgata a nossa criança interior, né? Ela traz, o cheiro da laranja faz com que a gente leve a vida de forma mais leve, né? Sem aquele peso de que eu tenho que acertar. A gente não tem que nada, a gente tem que ir resolvendo, dando o nosso melhor, da melhor forma como a gente pode. Então, a laranja ativa, além de trazer energia, ativa a nossa criatividade, resgata essa criança interior que todo mundo tem, né? Além da parte química dela, que é antidepressivo, é anticâncer, é anti um monte de coisa, sedativo, digestivo. Então, assim, é um dos óleos assim mais... Primeiro dele já eleva o nosso humor, já nos deixa para cima, é chamado óleo da felicidade. Claudinha dando Exatamente. Você sabe que eu dei uma moral, eu pingo no mingau. Fala. Manda coraçõezinho, então, Claudinha, vários coraçõezinhos, vai compartilhando aí no aviãozinho as suas amigas para entrar aqui e assistir a gente online, para fazer com que o Instagram entregue para mais e mais pessoas. Não só a Claudinha, mas todo mundo que estiver aqui ou aqui. A Karen entrou também. Oi, Karen. Vai compartilhando essa live aí no aviãozinho com as pessoas que você conhece e vai curtindo a gente para que mais e mais pessoas possam acessar esse conteúdo. Até a gente chegar a 3 milhões de seguidores. Uma coisa muito importante, né? Eu utilizei ele numa aula com crianças de 8, 9 anos, quando eu fui dar uma aula sobre felicidade, né? Eu sou pós-graduada em psicologia positiva, e aí o tema da nossa aula era felicidade. Como fazer a criança ser mais feliz, trazendo para ela conceitos práticos do dia a dia para ela aprender a incorporar na vida dela uma rotina de felicidade. E esse foi um óleo que eu levei. Ele é um óleo muito gostoso, né? Para você poder inalar ele, você cheirar ele, ele é muito bom. E ele traz essa sensação de felicidade de uma maneira leve, né? De uma maneira gostosa, vamos dizer assim. E a criançada incorporou isso de uma maneira magnífica. Inclusive, uma coisa que eu queria dizer, Pri, o que eu acho de fantástico, assim, na utilização da aromaterapia como um recurso para você
ter bem-estar e você tá bem, é que ela permite que você se veja, que você olhe para o que está acontecendo, que você se observe. Então, assim, eu comecei a aplicar com os meus filhos e eles têm né? Era até um outro aqui, ó. Eles têm uma bolsinha. Deixa eu ver se essa é a bolsinha da Nicole, ó. Essa é a farmacinha de viagem, né? Que é uma bolsinha. Essa é a minha bolsinha de roll-on para sair, que é diferente da farmácia que fica em casa, que é mais grossinha. Essa é da Nicole, ó, que é uma bolsinha menorzinha. E a Nicole, ela começou a levar para a escola o rolãozinho dela. Ó, esse é o emocional, tá vendo? E aí eu falava assim para ela, filha, todas as vezes, vamos imaginar que ela sentisse tristeza. Toda vez que você sentir tristeza, você pega o seu rolinho e passa em você. Ele vai te ajudar. Depois de alguns minutinhos, você vai estar melhor. E aí, quando ela chegava em casa, eu falava, filha, e hoje? Você usou quantas vezes? À medida que ela ia me falando, 1, 2, 3, nenhuma, eu sabia como ela estava. Porque às vezes acontecem episódios que para a gente pode ser simples na escola, mas para eles não são, né? A amiga não deixou pular a corda, passou na frente, empurrou na escada, uma série de coisas acontece. Então, eles muito têm intenso, esse recurso. Né? Exatamente. Isso também acontece na nossa vida. Você ter o recurso de você parar e pensar, eu estou sentindo medo, eu estou ansiosa, eu estou triste. Você usar esse recurso, deixa eu parar e deixa eu utilizar, ajuda a observar, né? A se dar conta de nossa mente. Porque todo o meu trabalho, Pri, é ensinando as pessoas a construir e reprogramar uma maneira, um processo cerebral que vai trazer e vai estar em ressonância, vibrando a energia de prosperidade e da abundância. E muitas vezes a pessoa fala assim, Elaine, eu não tenho resultado, eu faço e não tenho resultado. E quando a gente foi ver, ele não fez a técnica, ele não parou e fez todo dia o que ele tinha que fazer. Ele aprendeu uma coisa. Ir lá e assistir minha aula é outra, né? Prática é um exercício diário. É necessário diariamente você saber o que você está pensando, o que você está sentindo, observar para cuidar. Então, a aromaterapia, ela traz isso para a nossa vida. Essa possibilidade de olhar para dentro e entender o que está precisando. E só fazer a sinergia já é uma... O que mais a gente está precisando porque você vai parar para se observar, parar para analisar o que a gente está sentindo, né? Isso é tão importante, né? A gente parar para observar os nossos sentimentos. O que está me irritando hoje? Por que eu estou assim, com essa cara emburrada, né? Às vezes a gente está com uma irritação, a gente não sabe nem o que é, não para nem onde começou. Pensar onde começou esse meu sentimento, né? E eu acho que quanto mais novo, os jovens têm mais dificuldade, né? Eles se irritam e acabou o dia, né? E a gente vai ficando mais velho, a gente vai tentando fazer esse trabalho, que é um trabalho diário, e é aquilo que você falou, tem que botar em prática para a gente tentar se manter o tempo, quanto mais tempo bem, melhor, né? Para a gente estar bem, exatamente, né? Prevenir doenças. E a criança, ela aprende muito fácil. Então, se por um lado ela mostra a emoção dela, por outro lado, ela aprende de uma forma muito fácil, né? Então, esse recurso de usar a sinergia, de usar os olhos, é muito interessante para a criança, para o adulto também, mas a criança, ela absorve, incorpora na vida dela muito mais fácil do que um adulto. Vamos lá, o que mais que você trouxe aí para a gente falar e apresentar para eles sobre os olhos? Então, eu queria falar um pouco também para como a gente pode, através dos óleos essenciais, ativar o nosso sistema imunológico, tá? O OnGuard é outro mix da doTERRA, que é uma mistura de mais de 3 óleos, que o cravo é o principal deles. O cravo é o antioxidante mais potente que há na natureza. Então, você ingerir o cravo diariamente, você está fortalecendo seu sistema imunológico. E o melaleuca, que é bactericida, tem uma série de propriedades também que ajudam a manter nossa imunidade alta. O melaleuca não é recomendado em ingestão, tá? Mas como que eu sugiro o uso desse? Principalmente para crianças, adultos também.
Você pode diluir 5 gotas de cada num rolãozinho desse que a gente tem mostrado e aplicar diariamente ao longo da coluna, sola dos pés e nuca. Você está ali... Esse é o quê? On Guard, melaleuca, qual foi o outro que você falou? Não, eu só falei dos dois. Ah, tá, desculpa. Existe uma técnica... Eu tenho uma aqui que tem o limão também. O limão também é excelente. É porque para passar topicamente eu prefiro um que não seja cítrico, mas se não for a praia, acrescentar o limão também é bom, tá? Tá bom. Uma coisa que eu gosto de dar uma pincelada, existe uma técnica da empresa da Terra chamada Aroma Touch. É uma técnica que a empresa usa 8 óleos essenciais, é sempre aplicando do cóccix até a nuca, tá? Existe uma, a gente sempre aplica. Começa aplicando balance, a lavanda, Tá falhando um pouquinho, tá falhando aí para vocês? Dura uns 25 minutos essa técnica. Você falou que começa... Falhou um pouquinho. Você falou que começa balance... Balance com a lavanda para trazer o relaxamento e o equilíbrio emocional. Agora você travou. Agora voltou. Depois a gente entra com o GARD e o melaleuca, do cóccix à coluna, para ativar o sistema imunológico. Depois é uma mescla chamada Aroma Touch e Deep Blue. Deep Blue é anti-inflamatório para os músculos e articulações também muito bom. Deep Blue e aí você ativa o sistema fantástico. Eu não estou com a minha pomada aqui. É fantástico. O que eu tenho de clientes que busca aquela pomada, principalmente nesse momento de tanta tensão, para relaxar todo o organismo, né? Pessoas que sentem muita pressão, porque assim, quando a gente está mal emocionalmente, algumas pessoas pegam a pressão na parte de cima, outras na parte de baixo da lombar, outras a perna. Então, o Deep Blue, principalmente pomada para a região grande, ele tem ajudado muito os meus clientes. Mas fala aí, Pri. No segundo momento, a gente... Instantâneo. A gente usa Deep Blue. Qual que é o outro? Um Aroma Touch, que é uma outra mescla também para relaxar. E finaliza essa técnica, a gente finaliza com a laranja e o hortelã-pimenta, que é para trazer energia e trazer homeostase, o equilíbrio, e tem um movimento para você ativar o sistema linfático. Wild Orange, Tá. Wild Orange e o Peppermint para trazer energia. Então, assim, depois dessa técnica, é uma carga de óleos alta que a pessoa recebeu, mas que ali, para uma pessoa saudável, a cada 15 dias, ela é maravilhosa. Ela é o suficiente para manter... E essa massagem, ela é feita só na coluna, entre a nuca e o cóccix? É do cóccix até aqui. A gente usa também, tem a parte da lavanda, faz a parte auricular também, e a parte da laranja com peppermint na sola dos pés, tá? Essa técnica eu fui certificado pelo fundador da doTERRA, o Dr. Hill, e, assim, eu fui certificada para aplicar nas pessoas, tá? Eu não sou massoterapeuta, mas eu aplico no meu marido, nas minhas amigas. Se um dia você quiser receber, a gente combina. Eu requero. É maravilhoso. Massagem é maravilhoso. Com óleo, então, fazendo tão bem para tantas coisas, é maravilhoso. É importante a gente reforçar aqui que a genética é aquilo que a gente herda dos nossos pais e dos nossos avós, né? 30% é genética e 70%, olha esse número, Pri, 70% é epigenética. Então, nós podemos melhorar o nosso corpo e deixar ele mais saudável. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu sinto isso porque é genético, veio da minha família, meu pai sente, vou ter varizes, vou ter não sei o quê. Não é assim, galera. É 30% só responsável pela genética, enquanto 70% é epigenética, e a gente pode melhorar sim. E a gente já entendeu aqui o poder do óleo, das plantas, e o quão profundo né? Eles são. A Pri até trouxe aqui o exemplo de que uma gota do peppermint equivale a 27 xícaras de... 25 xícaras de chá de menta. 25 xícaras de chá de menta. Tão concentrado que eles são. De tão concentrado que eles são. Então, a gente está mostrando aqui que, de fato, a gente pode ter uma vida muito mais saudável, né?
muito mais rápido os sintomas, tanto na parte física como a parte emocional. Eu trabalho com os olhos, né? Trabalho junto com a Pri com os olhos. A gente escolheu a doTERRA, que é uma empresa, né? Que tem olhos que a gente tem garantia, que a gente tem selo e que a gente sabe que, de fato, são olhos essenciais puros, exatamente, como a Pri está trazendo aqui para a gente. E isso é incorporado em todo o meu processo, seja de coach, seja de análise corporal, seja de terapia, porque eu entendo que, de alguma maneira, a gente pode ter uma vida mais saudável, seja na parte emocional, seja na parte física, né? Hoje nós precisamos disso. Então, a doTERRA tem diversos óleos, a gente trouxe aqui quais são os óleos mais importantes que a gente utiliza. Importante frisar que é um estilo de vida saudável. A gente troca algumas coisas, a gente passa a se observar. E o que eu acho bacana, Pri, é que a gente passa a estar em primeiro lugar e presente no aqui e agora, né? Vendo o que está acontecendo. Só o ato de você tomar um chazinho, só o ato de você pôr alguma coisa na sua água, você pode levar o óleo, como eu mostrei aqui para vocês nessa bolsinha. Esse não, esse aqui, ó. A gente pode levar o óleo, que é uma amostra pequenininha, um vidrinho. Agora eu quero ver para ele sair, ó. Um vidrinho bem pequenininho. Esse é bergamota, mas poderia ser de limão. E a gente mesmo no restaurante colocar na nossa água, né? Tangerina. Tem uns que ajudam para a gente para emagrecer. Você levar o seu rolãozinho e ali no momento que você está fora de casa. Eu carrego muito a farmácia geral, que é aquele kit inteiro, quando eu vou viajar, porque eu não preciso levar uma caixa de remédio, né? Eu utilizo os óleos. Aqui tem tudo que eu preciso, desde estômago, diarreia, dor de cabeça, dor de ouvido. O que mais, Pri? Aqui tem o kit todo completo. Todas essas coisas que a gente que acaba acontecendo, né? A gente pode levar aqui e a gente pode também levar a nossa sinergia. Então, esse é realmente um presente, né? Para a gente estar presente para o presente precioso, é o que eu falo, que é estar se observando, entendendo o que está acontecendo. Sem dizer que é extremamente agradável, né? Eu não estou hoje na minha varanda zen, mas o Instagram acabou. A gente caiu. Calma aí que eu vou voltar para a gente finalizar. Calma aí. É que o Instagram, quando a gente dá 1 hora, ele cai, né? A gente já deve ter dado 1 hora. Eu tenho aqui, ó, uma prática, uma varanda, bem zen, que eu não estou agora nela, onde eu faço os meus rituais diários. Entra aí, Pri. Como é que eu entro aqui? Faz de novo. Aê, a Claudinha voltou. Você está online? Só a Claudinha está. Vê se você consegue. Ah, mas eu tenho que entrar no Instagram, pelo celular. Tá, entrei. Agora eu vou ter... Consegue entrar ou pedir? Agora eu tenho que parar de... Eu que te pedi. E entrar. Calma aí. Ai, ai. Então, isso tudo são recursos. Cadê esse Pri? Entra, Pri. Isso são todos os recursos que a gente pode estar... Você não está aguardando, entrou, Pri. Entrou. Esses são todos recursos que a gente pode utilizar para a gente entrar para o nosso eu, para a gente entrar em contato com a nossa verdade, para a gente se acalmar, deixar ansiedade, deixar tristeza. Então, quando eu vou para uma meditação, quando eu vou escutar um sino desse, por exemplo, quando eu vou para a minha oração, quando eu vou pensar, né, sobre o meu dia, quando eu vou fazer qualquer prática de relaxamento, o óleo é mais um recurso
que a gente pode utilizar para várias coisas, né? Para o ambiente, para o cheiro, né, daquele ambiente, para mim mesmo, para eu estar ali acessando aquilo, para uma necessidade real, né? Naquele momento eu estou com uma dor física, eu preciso de algum, para uma dor emocional, então a gente pode utilizar de diversas maneiras, né? Todas elas fazem a gente estar mais presente para a gente, então isso é fantástico, né? Isso. E agora você quer falar um pouco de como adquirir os olhos ou eu acho que a gente pode deixar eu acho que a gente pode deixar aqui que se você tiver interesse, né, de entrar, né, e fazer o uso desse mundo da aromaterapia, vocês podem me procurar no direct, seja no direct do Vida.emgotas, seja no direct do Elaine Taboada Coach, seja lá no Facebook ou no YouTube. O que é importante dizer é que a Pri, para quem estiver presente nessa aula e for adquirir um pedido de 125, Pri, ou 100? Bom. Se você fizer um pedido de 125 pontos, cada óleo tem um valor de pontos, um kit, por exemplo, é 120, mais um olhinho de limão, dá 125. Você ganha uma seria mirra o equivalente e um óleo de... esse kit, uma mirra e um óleo de brief. O brief, gente, é uma mescla respiratória que você pinga e abre. Ele é à base de eucalipto, peppermint, hortelã-pimenta, cardamomo. Abre as vias aéreas para quem tem problema de congestão na hora de dormir, para usar no difusor. Muito bom para quem tem bronquite, para quem tem asma, alivia muito essas questões respiratórias. E a mirra é uma promoção espetacular da doTERRA, que na compra de 125 você também ganha. É um óleo essencial que se compara ao colostro materno, né? Tamanhos, quantidade de nutrientes que eles têm para a gente, né? É uma promoção de mãe da doTERRA, porque o mirra é maravilhoso, né? O mirra é o óleo de Jesus, é um dos óleos mais caros, né? Ele tem propriedades. Só que precisa ser esse mês, né? Essa promoção que está trazendo para a gente é até 30 de abril. Então, se você tiver interesse, é só procurar a gente no privado. E a promoção do brief tem que necessariamente estar presente numa live minha. Então, se você conseguir comprovar que estava presente nessa live, está valendo o brief também, tá bom? Ah, legal. E o brief é uma promoção da Pri, para quem estiver presente, ouvir a nossa live e quiser fazer parte desse mundo da aromaterapia como um estilo de vida para ser mais saudável, ter mais bem-estar, felicidade, né? Legal? Então, acho que... Muitíssimo obrigada. Fala. Não, porque eu vou fazer um zoom daqui a pouco, aí se alguém quiser se aprofundar mais, vai ser mais direcionado para um grupo de pessoas interessadas nos olhos. Mas aí manda um direct para a Elaine que eu mando o link para ela, tá? E aí diz que é convidada. Bacana. Tá? Fala também o seu Instagram, Pri, que quem quiser conhecer mais. O Instagram é @gota-da-vida, tá? Quem quiser acessar lá, tem bastante dicas lá, mais de 400 posts falando de dicas como usar os óleos essenciais. Bacana. Foi um prazer ter você aqui. Gratidão a todos que estão nos assistindo. Por favor, compartilhe, né? Curta a nossa live para que mais e mais pessoas possam ser ajudadas desse conteúdo maravilhoso. E lembrando que eu estou ao vivo todos os dias às 7 horas com um convidado especial, trazendo um tema diferente, diretamente, durante todo esse período de isolamento social, para que você possa vibrar a energia, a frequência da abundância, da prosperidade, que é o nosso desejo de vida. Um beijo grande e amanhã a gente volta até às 7 horas. Um beijo, Pri. Obrigada. Obrigada a você. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.